Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu tô aqui para falar de uma coisa que eu chamo de Rolon do efeito Nestlé. Mas calma que eu vou te contar essa história. É uma história que eu repito muito nos cursos que eu dou aqui na Casa Mãe. Meus alunos já sabem o que é o efeito Nestlé. Bom, para isso eu preciso voltar lá para quando eu era pequena em Barbacena. Não, mentira, eu era pequena em São José dos Campos. E aí, quando a gente tinha lá por volta de uns 10 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não me lembro muito bem, mas existia um evento assim, nesse período escolar que era visitar a fábrica da Nestlé, que fica ali perto de São José dos Campos, se eu não me engano, em Caçapava. É Caçapava ou Taubaté? Muito bem. E aí todas as crianças ficavam assim polvorosa para poder visitar a fábrica da Nestlé, porque a gente saía com uma caixa de bombom. Então você ia lá, visitava a fábrica e no final você ganhava essa caixa que era o que todo mundo estava querendo. Além, claro, da diversão de você poder andar de ônibus, aquela coisa, ter um dia que você não está na escola. Bom, enfim, vocês já foram crianças, vocês sabem como que isso é gostoso. E essa experiência na fábrica da Nestlé marcou muito a minha infância, porque nessa época eu era bem gordinha mesmo. E aí eu me lembro de que eu visitei a fábrica e quando era o final da visita, a gente passava por um corredor e tinham várias funcionárias nessa fábrica que ficavam então dando as caixas de bombom para a garotada. E aí, quando eu ganhei a minha caixa, eu reparei que a menina que deu para mim era uma menina magra. Assim como todas as outras eram mais ou menos magras. Aí eu perguntei assim para ela: escuta, como é que você consegue ser magra trabalhando numa fábrica de chocolate? Porque você não tem vontade de ficar comendo o tempo todo? Aí ela falou assim para mim: não, a gente enjoa do cheiro, não aguento mais ver doce. E aí isso me marcou muito a minha infância, porque obviamente eu gordinha, cheinha, eu adorava comer doce. Muito bem, dá assim um 30 anos depois, né? Quando eu fui começar a estudar aromaterapia, daí eu fui entendendo melhor essas coisas todas sobre o efeito inalatório dos óleos essenciais, tal. E aí eu acabei me lembrando dessa história para explicar uma das formas como a aromaterapia pode contribuir para a saciedade. A gente sempre ouve muito falar que os óleos essenciais, alguns dos óleos essenciais, eles se comportam como aperitivos. Inclusive, a própria fragrância de algumas plantas, né, na forma de óleo essencial, é colocada em algumas bebidas alcoólicas que são consumidas como aperitivos, né? É o caso de alguns licores, por exemplo, porque aquele cheiro ele estimula a salivação, o seu cérebro entende que você vai comer e aí isso acaba abrindo o teu apetite e no limite também acaba ajudando um pouco na digestão porque você já começa a produzir o suco gástrico, né? Então, realmente, o cheiro de uma planta é capaz de despertar o apetite, principalmente se você cheira por pouco tempo. Porque, do contrário, se você cheira por muito tempo, acontece um tipo de mecanismo que você para de ter vontade de comer. É como se o teu cérebro interpretasse que você já não está mais com tanta vontade de comer. E é o que eu tive a experiência quando eu era menina, que eu acabei nomeando de efeito Nestlé. Então, quando a gente vai falar em aromaterapia sobre uma estratégia para você utilizar com os óleos essenciais, né, no controle do apetite, na redução dessa vontade de comer, né? Ou seja, usar uma estratégia para saciar, né, a vontade de comer, eu sempre falo que a melhor coisa é você trabalhar com o efeito Nestlé, buscando cheirar por bastante tempo aquele óleo essencial que tem a ver com o tipo de comida que você costuma atacar naquela coisa de ficar beliscando ou naquela coisa de compulsão de você só comer por ansiedade. E aí tem pessoas que vocês sabem, né? Tem pessoas que atacam doce e tem pessoas que atacam salgado. Isso não é que todo mundo que come fora do horário e fica beliscando é só doce. Tem muita gente que não gosta de doce, mas vai lá, pega um pãozinho, vai lá, pega um queijinho. Então, assim, não daria pra gente trabalhar com essa questão da saciedade apenas com aromas que são doces. Então, a gente também precisaria fazer um rolon, um efeito Nestlé para salgado. Quando a gente está falando de um Rolon efeito Nestlé,
para doce, a gente vai trabalhar com óleos essenciais que têm um aroma adocicado. O top de todos eles é o absoluto de baunilha, né? Mas a gente pode pensar também no absoluto de cacau, a gente vai ter o bálsamo do Peru, o bálsamo do Tolu, a gente pode pensar no cumaru. Por que não o benjoim, de certa maneira, se for combinado com alguns outros óleos essenciais mais docinhos, os aromas cítricos todos. E aí, quando eu estou falando de aromas cítricos, não são apenas aqueles dos citros, que são as frutas, mas que tem a faceta olfativa cítrica, né? Citro é a fruta, cítrico é a conotação olfativa. Mesmo assim, a gente pode falar em capim-cidreira, lícia cubeba, que tem essa conotação cítrica. A gente vai ter o próprio alecrim vassoura para dar aquele cheirinho gostoso de mel. Por que não também o cumaru, que é a fava tonka? Então, você pode criar uma sinergia ou apenas usar um desses óleos essenciais numa base oleosa, como carreador, que você vai aplicar no pulso e vai fazer aquela inalação mais prolongada. Não pode ser uma inalação curta, que senão atiça a fome. Tem que ser aquela inalação mais prolongada, de uns 10, 15 minutos, né? Para você meio que ficar enjoado desse cheiro e aí quando for a coisa mesmo você para de comer. Então esse que é o efeito Nestlé. Agora, se a gente estivesse pensando no efeito Nestlé para salgado, a gente tem que pensar nas ervas que temperam as comidas salgadas. E aí as ervas da Provença são as melhores. Então, manjerona, sálvia, o próprio manjericão. Apesar que manjericão e estragão, eles estão ali no limite para uma faceta adocicada, né? Assim como os óleos que são ricos em anetol. Mas a gente tem o louro, a gente vai ter o coentro, a gente vai ter os tomilhos todos, os oréganos. Então, tudo isso colabora para a gente ter a impressão de que está inalando alguma coisa que lembra os salgados. Agora, uma coisa seria muito legal é de você combinar o óleo carreador desse Rolon com essas fragrâncias dos óleos essenciais, com esses aromas dos óleos essenciais. E aí é que vem a coisa bacana, porque existem alguns óleos graxos que têm um perfil aromático adocicado e tem outros que possuem um perfil aromático que combina mais com essas ervas que são usadas para temperar os alimentos salgados. Na parte dos doces, você pode fazer esse rolão, por exemplo, com óleo de castanha do Pará, com óleo de coco da praia, o coco extra virgem, porque daí ele é bastante aromático. A gente vai ter o óleo de amêndoas doces extra virgem. Se você quiser pensar, por exemplo, num bálsamo, numa pomada, manteiga de karité, manteiga de cacau, manteiga de cupuaçu, tudo isso tem esse aroma mais adocicado que vai combinar com os óleos essenciais para um efeito Nestlé do tipo doce. Agora, pensando nos carreadores para um efeito Nestlé do tipo salgado, azeite de oliva é o mais óbvio, mas vamos lembrar também do patauá brasileiro, que tem um perfil aromático muito próximo do azeite de oliva, né? E até mesmo daria para pensar numa linhaça, numa rosa mosqueta que traz aquele toque meio mar, meio algas, meio peixe, né? Que poderia compor também. Claro que daí nesse caso teria que se trabalhar com um antioxidante, como uma vitamina E, porque senão daqui a pouco você vai estar pegando um rolão que vai estar com cheiro de rancificado, né? E aí você não vai nem querer fazer a tua aromaterapia por conta desse cheiro ruim. Então, resumindo o que eu falei para vocês, o que eu chamo de efeito Nestlé é a gente tentar dar uma enganada na nossa vontade de comer, usando óleos essenciais que têm o perfil aromático daquele tipo de comida que normalmente a gente se descontrola. Nessa fome meio assim, essa fome meio psíquica, tá? Que é ou o perfil adocicado ou o perfil salgado. E aí essa inalação, ela sempre tem que ser feita de maneira prolongada, senão abre o apetite. Então são 10, 15 minutos inalando, né? Mais ou menos uma meia hora, 45 minutos antes da refeição. Ou quando bater aquela vontade. E aí, para você turbinar, né, o cheiro desses óleos essenciais, você pode combiná-los, já que vai ter que diluir para poder aplicar na pele, na forma de um rolon, você pode combiná-los com carreadores que também têm um perfil olfativo
ou adocicado ou salgado para poder potencializar esses aromas. Então, na parte dos adocicados, a gente tem muitos óleos graxos e também manteigas, e na parte dos salgados, a gente vai ter basicamente aquilo que é rico em ômega 9, que traz esse cheiro bem característico do azeite de oliva, né? Mas a gente também teria a linhaça. Então é isso, me conta aí como é que você maneja sua fome utilizando a inalação de óleos essenciais e odorantes do modo geral, né? E se você já experimentou esse efeito Nestlé na sua vida. Ah, e esqueci de uma outra dica que eu sempre dou para os meus interagentes que quando estão muito com essa coisa de boca nervosa para doce, para comprar tintura de baunilha, a marca Bombaim tem uma tintura de baunilha muito boa, e colocar a tintura de baunilha, que é a essência de baunilha em base alcoólica, né? Para aromatizar, por exemplo, o café, para aromatizar um chá, né? Ajuda muito, muito, muito mesmo. É isso aí, a gente tem que dar um jeito e o olfato é um dos grandes aliados nossos para essa questão de cumilança, né? Então você me conta aí a tua estratégia que eu quero saber, tá bom? Um beijo, até mais.